Olá, vamos para a aula de número 8 da disciplina Cinesiologia e Biomecânica. Na aula de número 8, nós iremos começar um apanhadão de tudo aquilo que foi visto até agora. Vamos relembrar? Na aula de número 1, nós falamos especificamente sobre a introdução do estudo da Cinesiologia e Biomecânica. Na aula de número 2 e número 3, falamos sobre os princípios mecânicos, tão importantes, cinemática, a noção do corpo no espaço, e cinética, as forças que estão atuando sobre o corpo. Na aula de número 4 e número 5, nós falamos especificamente sobre o quê? Sistema neuromuscular. Variáveis da quantidade de força, ação dos músculos, gerando movimento e assim sucessivamente. Na aula de número 6, nós falamos sobre o sistema ósseo, a assimilação do sistema ósseo, o cuidado que nós temos que ter na assimilação das cargas que são impostas sobre o osso, ou sobre os ossos, melhor dizendo. Na aula de número 7, nós falamos do sistema articular. Dentro do sistema articular, caracterizamos a articulação e o grau de mobilidade. Nós estamos agora entrando na aula de número 8. Na aula número 8, nós iremos começar a falar sobre coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é um segmento tão importante que merece que nós venhamos a parar com muita cautela para tentar, para a primeira informação, que é uma informação a princípio boba e óbvia, mas que muitas vezes negligenciada, irá fazer com que o meu aluno, o meu paciente, o meu cliente, ele venha a sofrer efetivamente cargas que muitas vezes tornam-se irreparáveis. Por quê? A coluna vertebral, não há acaso, ela é considerada o esqueleto quê? O esqueleto axial, ou seja, todas as cargas, guardem essa minha fala, pelo amor de Deus, todas as cargas que chegam aos membros, ou melhor, todas as cargas que chegam pelos membros superiores e inferiores vão de alguma forma passar pela coluna vertebral. Então vamos pensar com muita cautela na ação dessa coluna vertebral. Para que nós possamos melhor entender a coluna vertebral, vamos observar no texto como nós temos a divisão dessa coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é dividida em maneira objetiva, ela é dividida em segmentos. A coluna vertebral é dividida em segmentos. Então eu tenho o segmento mais superior, que é o segmento cervical, né? Apoiado ali sobre o segmento cervical, eu tenho o quê? A minha caixa craniana, minha cabeça. Depois eu tenho o quê? O segmento torácico, que é um segmento que também assume grande importância, porque vinculado ao segmento torácico, eu tenho meu gradil costal. Depois eu tenho o segmento lombar. Cláudio, o que você quer destacar de importante? O relógio não está indo, hein? O que você quer destacar de importante do segmento lombar? Eu quero destacar do segmento lombar de importante é que o movimento, né, da coluna lombar, ele é o movimento que ocorre basicamente, é o último segmento, melhor dizendo, da coluna vertebral, que é a capacidade de realizar movimento. Por quê? Já no segmento pélvico, e quem encara o segmento pélvico? O segmento pélvico é encarado a partir das vértebras do sacro mais o cóccix. Só que essas vértebras são fundidas. Então eu tenho de maneira objetiva que os três segmentos inicialmente, como mostra o texto para vocês, os três segmentos inicialmente, né, listado para vocês. Cláudio, que segmentos são esses aí? O segmento cervical, o segmento torácico e o segmento lombar sendo mais móveis. Já o segmento sacro e o segmento do cóccix ali, formando o segmento pélvico como sendo menos móveis. Um aspecto importante destacar com vocês, que ao nascer a coluna vertebral não apresenta, vamos repetir o áudio, ao nascer a coluna vertebral não apresenta duas lordoses e duas cifoses. Ao nascer a coluna vertebral, ela apresenta somente uma única curvatura com convexidade dorsal. Vamos repetir esse áudio. Ao nascer a coluna vertebral apresenta uma única curvatura com convexidade dorsal. E por que razão, então, nós temos a construção da lordose cervical e da lordose lombar? Isso é uma característica da raça humana em função da sua postura bípede. Ou seja, inicialmente eu tenho uma coluna cervical que me permite fazer o quê? Caracterizar uma lordose para um alcance maior da minha cabeça e, posteriormente, eu tenho uma caracterização da lordose lombar a partir do momento que eu me mantenho na postura ereta. Então, em outras palavras, eu posso falar que, guardem isso, as curvaturas primárias da coluna vertebral, quais são? Cifose torácica e cifose sacrococcígea, chamada cifose pélvica. As curvaturas secundárias da coluna vertebral, quais são? Lordose cervical e lordose lombar, correto? Vamos evoluir em cima disso aí agora um pouquinho. Anatomicamente ou estruturalmente falando, quantos são as vértebras? Nós temos 7 vértebras na região cervical,
12 vértebras na região torácica, também conhecida como região dorsal, 5 vértebras na região lombar, 5 vértebras na região sacral, e aí vamos parar aí. No cóccix, nós vamos pegar as literaturas com algumas divergências. Nós temos de 3 a 4 vértebras. Grande importância nisso? Nenhuma grande importância. Volto a chamar a atenção de vocês, quando nós falamos de cintura pélvica ali, nós vamos destacar a importância do sacro, né? Muito mais do que o cóccix. Mas tanto a região do sacro como do cóccix, as vértebras são fundidas, ou seja, não existe movimento entre as vértebras. Já nas regiões cervical, torácica e lombar, eu tenho sim mobilidade entre essas vértebras. Texto. Então eu tenho que, na realidade, a mobilidade da coluna vertebral está vinculada ao quê? Às articulações intervertebrais, né? O que caracteriza a articulação intervertebral? A união de duas vértebras adjacentes, né? Elas estão unidas por quem? Por um disco intervertebral. Esse disco intervertebral é uma estrutura fibrocartilaginosa. Vamos tentar, foca em mim, por favor, vamos tentar entender isso aí um pouquinho mais. Eu tenho uma vértebra, tenho outra vértebra. Posicionada entre essas vértebras, eu tenho uma estrutura fibrocartilaginosa. Que estrutura é essa? É o disco intervertebral. Lembrando, as articulações intervertebrais são classificadas como sínfise. Se elas são classificadas como sínfise, elas têm o quê? Os movimentos intervertebrais, já nós vamos verificar, eles apresentam baixa amplitude. Mas qual é a importância do disco intervertebral? A importância do disco intervertebral, vocês entenderem que ele é revestido por um anel fibroso. E no seu interior, eu tenho quem? Eu tenho um gel, um núcleo pulposo. Exemplo claro, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Imagine uma bexiga, uma bola dessa de festa de aniversário, principalmente de criança. Pegue e enche essa bexiga com um pouco d'água. Dê um nozinho ali na ponta e tente comprimir a altura dessa bexiga. Você vai perceber que você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque, ora, a água vai tender a sair por um dos pontos. Por quê? Você não consegue comprimir aquela água ali totalmente na bexiga. É isso que acontece com o disco intervertebral. Ele vai sempre se deformar de alguma forma. Se eu venho para frente, esse núcleo vai tender a ir para trás. Se eu venho para a minha direita, ele vai tender para a minha esquerda. E assim sucessivamente. Correto? Então, o disco intervertebral é uma estrutura fibrocartilaginosa que caracteriza uma articulação intervertebral porque ela promove o quê? A união de duas vértebras adjacentes. Ela é constituída por um anel fibroso e um núcleo pulposo. Correto? Aqui nós temos um exemplo claro, e vamos destacar isso para vocês aqui agora. Ó. Aqui eu tenho um disco intervertebral e tem a caracterização de uma articulação intervertebral, vértebra 1, vértebra 2 e o disco fazendo a união dessas vértebras. Aqui no plano transversal, vocês estão vendo de cima o quê? A característica do disco intervertebral. Então aqui, essa região que eu estou destacando aqui agora, ó, com o traço, o quê? Vermelho, ela é o quê? Ele é o anel fibroso. E o que eu vou destacar em preto para vocês aqui agora é o quê? É o núcleo pulposo. Então, objetivamente, esse anel fibroso que está circundando, ele contém esse núcleo pulposo. Cláudio, então quando eu tenho, por exemplo, uma lesão, né, uma laceração desse anel fibroso, é sinal que eu posso estar predispondo a um arranjo anormal do disco intervertebral? Sim. Como consequência, comprometimento dos movimentos intervertebrais? Sim. Vocês estão lembrados, quando eu falei da elasticidade, né, dos discos intervertebrais dos idosos, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado? Por quê? Toda vez que eu promovo, né, uma alteração nesse disco intervertebral, uma lesão nesse disco intervertebral, em especial uma laceração desse anel fibroso, eu predisponho a um mecanismo lesivo. Um exemplo claro é uma hérnia de disco. Correto? Vamos seguir ainda e pensar nessa estruturação, que eu não tenho só as articulações intervertebrais, eu tenho também as articulações interfacetárias. Lembram da estruturação? Vamos voltar aqui só para lembrar um pouquinho da estruturação da vértebra, né? Eu tenho aqui, ó, vou destacar aqui, a região aqui, ó, das facetas. Então eu tenho as articulações interfacetárias, destacadas aqui agora, em vermelho e amarelo. Né, as articulações interfacetárias. E por que essas articulações são importantes? Porque elas suportam parte da carga compressiva, lembrem, carga de compressão, carga de esmagamento, ação da gravidade, que está atuando sobre a coluna vertebral. Em especial nos movimentos ou no comportamento de hiperextensão. Vou ficar de leve de lado para vocês. O que é uma hiperextensão? Quando você joga a coluna para onde? Para trás.
a assimilação da carga de compressão nos movimentos intervertebrais, ela é importante. Então, vale destacar aqui com vocês que eu tenho que ter muita atenção, porque muitas vezes nós negligenciamos o comportamento das articulações interfacetárias e só pensamos no comportamento da mobilidade, né, intervertebral. E não devemos pensar assim. Por que não devemos pensar assim? Vou repetir esse áudio com muita cautela, galera, e vou destacar aqui para vocês. Porque a carga de compressão, ela chega a ser, em termos percentuais, 30% assimilada pelas articulações interfacetárias. Como eu posso negligenciar uma articulação dessa? Como eu posso não ter atenção? Cláudio, aperta uma tecla SAP e traduz isso de uma outra forma. Não devemos deixar de realizar, dentro de uma condição de normalidade, os movimentos de hiperextensão. Ponto. Porém, devemos ter tremendo cuidado. Por que tremendo cuidado? Porque a estrutura óssea, é osso sobre osso, fica vulnerabilizada a partir daí. Os movimentos bruscos, como por exemplo uma queda, né, pode vir acompanhado de fratura de uma vértebra, está muitas vezes vinculado a esse efeito de uma ação ali na região interfacetária. Correto? Vamos pensar ainda mais um pouquinho agora no texto sobre o comportamento, né, da mobilidade de cada um desses segmentos aí que eu tenho dentro da coluna vertebral. Lembrando, agora vamos sair da interfacetária, vamos voltar para as articulações intervertebrais a partir dos discos intervertebrais. Função importante dos discos intervertebrais. Foca em mim, por favor. Eles funcionam como espécie de almofadas. Ou seja, eles estão ali para assimilar as cargas que são aplicadas, em especial as cargas de compressão, mas lembrando que eles assimilam os 5 tipos de cargas. 2, eles também têm uma função ligamentar. Como são estruturas fibrocartilaginosas, de alguma forma eles vão se deformar para permitir o movimento. 3, não menos importante, essa mobilidade ela é pequena. E junto com esse comportamento de estrutura fibrocartilaginosa, com o processo de desuso ou com o processo de envelhecimento, ela tende a perder em elasticidade e ganhar em plasticidade, o que faz com que aumente o meu cuidado na prescrição dos exercícios que envolvam diretamente a coluna vertebral, em especial para as pessoas sedentárias ou para as pessoas com uma idade mais avançada. Vamos verificar aqui os movimentos possíveis para a coluna vertebral. E aí o autor ele é muito feliz porque ele diz o seguinte: apesar de não ser classificada, né, como o quê? Como uma diartrose, né, ou seja, uma articulação amplamente móvel, né, a articulação ou os discos intervertebrais, a partir das articulações intervertebrais, elas são sínfises, são articulações ligeiramente móveis, mas elas permitem movimentos nos 3 planos ortogonais, sagital, frontal e transverso. Como consequência, ela permite também o quê? A circundução. Correto? E cada segmento tem uma capacidade distinta, né, de mobilidade para realizar esses movimentos. Vamos mergulhar e conhecer um pouquinho melhor isso agora. Vamos lá. Observe aqui. Quando eu penso no movimento de flexão e extensão, deixa no texto, quando eu penso no movimento de flexão e extensão, quem eu posso, ou que segmento eu posso falar que tem maior mobilidade? Né? O segmento lombar. O segmento lombar é o que tem maior mobilidade, efetivamente, quando eu penso o quê? Quando eu penso em movimento de flexo e extensão da coluna vertebral. Seguido do movimento o quê? Seguido do segmento dos movimentos da região cervical e, por último, da região o quê? Da região torácica. Correto? Então, é lombar, cervical e torácica. Foco em mim. Galera, isso assume uma importância muito grande. Por que isso assume uma importância muito grande? Quando eu penso, por exemplo, no movimento de flexão da coluna vertebral, Cláudio, traduz aí na prática aquilo que seja um movimento principal de flexão da coluna vertebral. Para aqueles que estão habituados a realizar exercícios físicos, né? O exercício abdominal é um exemplo claro de flexão da coluna vertebral. Então eu sei que, por exemplo, o segmento lombar é o segmento mais móvel. Não existe restrição objetiva, tá? A não ser que eu tenha uma alteração estrutural da coluna vertebral, ao movimento de flexão. Eu tenho um comportamento muscular, mas não existe uma ação ligamentar travando de maneira tão efetiva assim o movimento de flexão. O próprio arranjo das vértebras ali na região intervertebral ou nas articulações intervertebrais da região lombar promovem esse arranjo. Depois eu tenho quem? A região o quê? Cervical. E, Cláudio, por que razão a região torácica, texto? Por que razão a região torácica é a que apresenta a menor mobilidade? Vamos lembrar, quem eu tenho, eu falei ainda agora com vocês, eu espero que isso fique reforçado agora. Quem eu tenho vinculada à região torácica, o gradil costal.
Então, o gradil costal, ele restringe, em parte, o quê? A mobilidade, o movimento de flexo e extensão da coluna, o quê? Da coluna vertebral, no seu segmento, na sua porção torácica, correto? Já, quando eu saio do movimento de flexo e extensão e penso no movimento de flexão lateral, direita ou esquerda, e penso nos movimentos rotacionais, direita ou esquerda, já muda a figura. Vamos para o texto? Vamos observar? Quando eu penso no movimento, né, de o quê? Flexão lateral, direita ou esquerda, eu observo que a região lombar, ela perde efetivamente o quê? Ela perde efetivamente amplitude. Observe o que eu tinha lá, quando vocês voltarem ao texto, vocês vão verificar que eu tinha mais ou menos 20 graus de amplitude para o movimento de flexo e extensão. Olha quantos graus eu tenho ali na região, o quê? Na região lombar. Eu tenho entre L5 e S1 mais ou menos 3 graus, indo de 3 a 6 graus. Né? Eu tenho na região cervical de 9 a 10 graus, na região torácica de 6 a 8 graus. Observe que a lombar que estava no movimento de flexo e extensão, encabeçando a maior mobilidade, ela passa no movimento de flexão lateral direita ou esquerda a diminuir efetivamente sua participação. E já nós vamos estar chamando a atenção de vocês para isso aí de maneira mais incisiva. Então mudou. No movimento de flexo e extensão, qual é o segmento que tem maior mobilidade? O segmento que tem maior mobilidade é o segmento cervical. Seguido por quem? Pelo segmento torácico. E por último, quem? Segmento lombar. Opa! E agora vamos para onde? Para os movimentos de rotação. Estão lembrados? Eu falei com vocês. Apesar de ser uma síntese, ela permite movimento de flexão, extensão e hiperextensão. Ela permite flexão lateral direita e esquerda, ou seja, no plano frontal, movimento no plano frontal. E ela permite movimento o quê? De rotação direita e esquerda, que é o movimento no plano transverso. E a mobilidade desses movimentos intervertebrais para as rotações, Cláudio, como é que funciona? Vamos ver no texto. Observa lá, ó. As rotações, elas são, ou apresentam uma mobilidade que é para a região cervical, mas olha lá, entre C1 e C2. Estão lembrados o nome da primeira vértebra cervical? Qual é o nome da primeira vértebra cervical? Atlas. E C2? Axis. Então ali eu tenho em axis um pivô. Então eu tenho a rotação cervical muito mais pronta entre C1 e C2. Mas logo depois eu tenho quem? A região torácica. E mais uma vez, olha a região lombar. Então lembrados, no movimento de flexão lateral direita e esquerda, né, eu tinha de 3 a 6 graus. Olha agora o movimento de rotação para a região lombar. Aproximadamente 5 graus. Isso é importante? Muitíssimo importante. Galera, atenção aqui. O que está sendo dito a vocês? O movimento de flexão lateral e o movimento de rotação, seja direita e esquerda, para o segmento lombar, é um movimento que apresenta nas articulações intervertebrais, principalmente entre L5 e S1, baixa amplitude de movimento. Ok? Então, cuidado muito grande, né, nos movimentos mais agudos, movimentos mais brutos de flexo, extensão lateral direita, no movimento de flexão lateral direita e esquerda e no movimento de rotação lateral esquerda. Em contraponto, a flexão e extensão para a coluna lombar, ela é que apresenta maior grau de mobilidade, ok? Seguindo aqui, vamos observar um pouquinho os músculos que trabalham, né, de maneira objetiva nesses movimentos. Né? Então eu tenho movimento de flexão cervical pautados o quê? Reto anterior da cabeça, reto lateral da cabeça e longo da cabeça. Olha só agora a flexão da coluna lombar. A flexão da coluna lombar, eu tenho quem? O reto anterior do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo. E aí eu quero atentar para vocês a importância dessa musculatura. Por quê? São músculos que vamos criar um cinturão abdominal. Então o fortalecimento dos músculos, né, flexores da coluna vertebral na sua porção lombar são importantes porque auxiliam na estabilidade funcional da coluna vertebral. Vamos repetir esse áudio? Um trabalho de fortalecimento mais, né, adição. Alongamento, esses músculos devem ser fortes, mas também deve ser o quê? Alongado. Um trabalho de fortalecimento e alongamento dos músculos flexores da coluna vertebral no seu segmento lombar são importantes. Que músculos são esses? Reto anterior do abdômen, oblíquo interno e oblíquo externo. Ok? Por quê? Porque eles vão auxiliar na estabilização dinâmica ou funcional da coluna vertebral nas mais variadas atividades no dia a dia. Vamos seguir no texto aqui, observando os movimentos de extensão da cervical. E eu tenho quem? Esplênio de cabeça e pescoço. E a extensão torácica lombar é relacionada a quem? Aos eretores espinhais, aos músculos o quê? Semi-espinhais e espinhais profundos.
Mas eu queria tentar com vocês, foca em mim, por favor, né, que o movimento de extensão, ou os músculos vinculados ao comportamento de extensão da cabeça, são chamados músculos o quê? Que atuam diretamente na integridade postural da minha cabeça no dia a dia. Lembre-se, vestibular é a nossa aula de número 3 em sistema de alavancas. Né? Vou ficar de lado para que vocês possam perceber. Se a musculatura responsável pela extensão da coluna cervical falhar, minha cabeça vai cair. Então existe um tônus residual que é tido através de quê? De esplênio de cabeça e pescoço, que é mantido ao longo do dia para que eu possa manter a minha cabeça equilibrada ali na minha primeira vértebra, o quê? Cervical. Ou em outras palavras, a articulação atlanto-occipital é muito importante para a manutenção do equilíbrio da cabeça, correto? Depois ainda nós temos no texto o movimento de flexão lateral cervical e eu tenho quem? O esternocleido mastoideu, o levantador da escápula, os escalenos. São músculos que correm aqui na face lateral, né, da coluna cervical, né, uns mais anterior, um mais diagonal, outros mais posteriores, mas são músculos muito importantes, por quê? Porque eles são músculos responsáveis por flexionar a minha o quê? Lateralmente a minha coluna cervical. Já a flexão lateral da coluna lombar, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Ela está vinculada ao quê? Ao músculo quadrado lombar e ao psoas maior. E por que isso é importante, galera? Isso é importante porque qualquer alteração que eu tenha, por exemplo, né, lateralmente, contralateral, ou seja, um quadrado lombar direito mais hipertrofiado com o quadrado lombar esquerdo e vice-versa, isso irá impactar diretamente que, na integridade e na funcionalidade da minha coluna vertebral. Daí é tão importante que eu venha a fomentar o fortalecimento de todos os músculos eretores, né, da coluna vertebral e todos os músculos que trabalham de maneira progressiva. Tecla SAP, mais uma vez, tentando fazer com que o texto fique mais fácil para vocês. Os músculos envolvidos com os movimentos da coluna vertebral, desde o segmento cervical, chegando até o segmento lombar, passando por segmento torácico, devem ser progressivamente estimulados de maneira programada, sistematizada, tanto em quantidade, número de repetições, quanto em intensidade, para que eu possa minimizar as possibilidades de estresse, levando em consideração a amplitude de movimento para cada um dos segmentos. Depois eu tenho quem? Eu tenho algumas observações importantes, vamos destacar no texto alguns pontos. Vamos ao texto observar aqui, ó. Quando eu penso na postura ereta, ou seja, na postura adotada pelo homem, eu não posso esquecer no primeiro momento que eu tenho o quê? O peso corporal que é posicionado sobre cada uma das vértebras. Vamos voltar na nossa aula sobre o sistema ósseo, então lembrados do estresse mecânico aplicado sobre os ossos. Se eu peço a qualquer um dos senhores que visualize na mente uma vértebra cervical, por exemplo, C3, e compare C3 a L4, o que vocês vão me falar? Opa, C3 ela tem um corpo menor do que L4. Qual dessas duas vértebras sofre maior estresse mecânico? L4 ou C3? Poxa, Cláudio, L4. Como consequência, eu tive uma necessidade de adaptação da estrutura em função da demanda de carga. O outro ponto importante é a tensão ligamentar. E eu gostaria de destacar com vocês na tensão ligamentar um ponto importante. Qual é o ponto importante? A região anterior da coluna vertebral, vamos repetir, a região anterior da coluna vertebral, ela é suportada pelo ligamento longitudinal anterior, o ligamento amarelo. Então lembre-se que os movimentos de hiperextensão, eu não tinha falado até agora, justamente o que chama a atenção disso. Lembra que ainda agora eu falei das articulações interfacetárias, e cuidado com esse movimento, mas agora vocês têm um agente que trava esse movimento, que é o ligamento longitudinal anterior. Então é importante essa tensão ligamentar, por quê? Porque ela trava efetivamente o movimento que é de hiperextensão. Mas para a flexão, eu não tenho uma ação ligamentar tão contundente. Como consequência, eu vou precisar dessa musculatura eretor espinhal forte e alongável, para que eu assimile de forma progressiva o estresse que será imposto sobre o disco intervertebral. Correto? E aí vem tensão dos músculos adjacentes. Todos os músculos envolvidos, né, na face lateral da coluna vertebral, o músculo multífice, né, que é o músculo ali de caráter mais oblíquo na região lombar ali, né, todos esses músculos envolvidos, sejam eles superficiais ou profundos com a coluna, foca em mim, com a coluna o quê? Com a coluna vertebral, são importantes para a integridade estrutural de sua coluna.
Não é ao acaso que nos últimos anos nós temos visto uma massificação de cursos de core, músculos estabilizadores, exercícios posturais e pilates disso, pilates daquilo, porque são todos exercícios que estão preocupados com a manutenção, a integridade estrutural do tônus que está envolvido com os músculos vinculados à coluna vertebral. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado porque eu preciso dessa musculatura. Não só a musculatura anterior, não só os músculos vinculados com a flexão, os oblíquos externos, o reto anterior do abdômen, o músculo transverso, que não foi citado ainda, né? Mas todos os músculos também da loja posterior. Os músculos eretores espinhais são importantes para que eu possa manter a integridade da coluna vertebral. Esses músculos devem estar fortes e devem ser, o quê? Capacitados a um trabalho de alongamento. Eu ainda tenho uma coisa chamada pressão intraabdominal, que é a PIA. O que é a pressão intraabdominal? É o movimento que eu faço o quê? Eu faço uma inspiração e essa inspiração, fazendo com que eu tenha uma depressão ali do meu diafragma, promove o quê? Coloquei o ar para dentro, tem uma depressão do meu diafragma e me promove um torque, o quê? Um torque extensor sobre a coluna vertebral. Então a pressão intraabdominal, né, conhecida como PIA, tende a promover o quê? Um torque extensor da coluna vertebral. Agora observe, eu vou destacar ainda mais isso que eu vou falar aqui agora, um ponto muito importante, que é o quê? Qualquer carga externa que seja aplicada sobre a coluna vertebral. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, né? Usualmente nós identificamos isso na prática. Bolsas, mochilas, sacolas de mercado, né? A forma como eu me posiciono. Então eu tenho uma dominância direita, né? Então, usualmente, eu utilizo a mão direita para pegar qualquer objeto e suporto o maior cargo com a mão direita. Isso que no dia a dia, funcionalmente, é uma coisa interessante, vai fazer com que eu tenha o quê? Uma adaptação dos músculos vinculados à minha coluna vertebral acontecendo de maneira o quê? Assimétrica. Não que eu seja fã de simetria, não que isso seja importante, mas os músculos têm que estar apresentando uma capacidade neural de responder em função da demanda de carga. E muitas vezes o fato de eu expor especificamente ou de maneira estereotipada o meu corpo a um determinado tipo de carga faz com que um lado consiga assimilar melhor uma carga do que o outro. Vamos para a prática? Proposta a vocês. Entrem na web, busquem lá informações sobre o exercício chamado perdigueiro. Tentem realizar o exercício perdigueiro. Aqueles que estão mais treinados, aqueles que estão habituados a realizar exercício, vão conseguir realizar com maestria. Agora, pegue aquela pessoa, colega de vocês, parente de vocês, que não tem esse hábito do exercício físico regular. E peçam para que realizem o exercício perdigueiro. Vocês vão perceber que um dos lados ele terá facilidade de estabilizar o corpo na postura desejada. No outro, não. Normalmente, nós tendemos a apresentar o quê? Uma diferença na assimilação de força e de carga, na capacidade de assimilação de força e de carga para os segmentos vinculados aos extensores vertebrais. Isso irá impactar diretamente na qualidade do nosso dia a dia. Correto? Depois, vamos chamar a atenção de vocês para um destaquezinho que tem aqui na figura, e eu vou circundar ele aqui em preto, já que a linha é vermelha, eu vou circundar ele aqui em preto para vocês. Eu quero que vocês tenham especial atenção, vamos destacar essa figura, por favor? Eu quero que vocês tenham especial atenção ao quê? A essa linha vermelha que está aí, ó. Essa linha ela tem um nome importante, chamada linha de ação gravitacional. Vamos repetir o nome dela? Vamos. Linha de ação gravitacional. Logicamente que eu fiz uma adaptação, né? A web me permitiu fazer isso aí. Essa figura foi uma figura retirada da web. Foca em mim, por favor. Essa figura foi uma figura retirada da web e foi uma figura que eu tive que fazer uma adaptação para que vocês possam voltar a observar já essa linha vermelha, que é chamada linha de ação gravitacional. E eu vou destacar ao longo da minha fala alguns pontos nessa linha para que vocês possam melhor perceber. Vamos voltar à figura? Observa aqui, ó, que na região cervical, essa linha de ação gravitacional, ela passa anterior ali à região cervical, mas na realidade é bem breve, né? E essa figura ela poderia ser melhor destacada, eu vou até fazer uma nova linha e vou trazer essa linha aqui paralela à vermelha, aqui, ó, fazendo assim, ó, observa aqui. Né? O que eu quero destacar com vocês, gente, pontualmente? Que a linha de ação gravitacional sobre as regiões cervical, que já foi destacada no círculo ali menor, preto, e agora no círculo intermediário aqui, na região lombar preto, ela tende a passar sobre os corpos vertebrais. Então a linha de ação gravitacional, segundo o Cannon, que é um autor que está mais dentro da nossa escola, ela passa o quê? Ela passa
sobre os corpos vertebrais na região cervical e na região o quê? Lombar. Mas ela passa, agora eu vou destacar em amarelão, já que a figura é amarela, eu vou destacar em mais amarelo ainda, vou deixar mais amarelo ainda e fazer um X vermelho aqui em cima. Ela passa anterior à região o quê? Torácica. Cláudio, que importância isso assume? Mais um pedido que eu faço a vocês, foque em mim agora. Observem os idosos. Observem o comportamento de cada segmento vertebral dos idosos, cervical, torácico e lombar. Destaquem aquele que vocês percebem que é o primeiro, em função do processo de envelhecimento, a sofrer alteração na sua estrutura. Se a observação de vocês for certinha, vocês vão perceber que o primeiro segmento a sofrer alteração estrutural é o torácico. Por que o torácico? Porque a linha de ação da gravidade, ou seja, aquela força que está puxando meu corpo para baixo, ela passa anterior às vértebras torácicas e passa sobre as vértebras cervicais e vértebras lombares. Como consequência, a ação da gravidade sobre a região torácica, ela passa a ser mais contundente do que sobre a região cervical e sobre a região lombar. Daí a necessidade, gente, do fortalecimento dos músculos eretores da coluna vertebral para que eu possa, de maneira objetiva, manter a integridade estrutural e funcional da minha coluna vertebral, mesmo durante um processo de envelhecimento. Ok? Vamos destacar agora e voltar a chamar a atenção de vocês. Eu vou agora para um plano mais aberto para que nós possamos visualizar melhor os movimentos, ok? Bem, vocês estão observando no plano sagital direito. O primeiro movimento que eu vou fazer é o movimento de flexão da minha coluna vertebral, como um todo. Extensão da minha coluna vertebral até o quê? A postura ereta. Quando eu deslocar para trás, eu estou fazendo um movimento de hiperextensão da coluna vertebral. Vamos relembrar. Para o movimento, vou começar flexionando minha cervical, minha torácica e minha lombar. Para o movimento de flexão da coluna vertebral e, como consequência, extensão até a postura ereta, o segmento mais móvel qual é? É o segmento lombar, seguido do segmento cervical e, por último, do segmento quê? Torácico, correto? Agora vamos fazer um movimento de flexão lateral, ok? Movimento de flexão lateral para um lado, movimento de flexão lateral para o outro lado, né? Venho aqui agora e vou destacar esse movimento só na minha cervical, para um lado e para o outro lado, para um lado e para o outro lado. O que eu chamei a atenção de vocês? Que o segmento cervical ele é mais móvel para a flexão lateral quando comparado ao segmento quê? Quando comparado ao segmento lombar. Destacando ainda que as articulações intervertebrais, quando eu faço o movimento de flexão lateral para um dos lados, o disco está sendo comprimido daquele lado e ele está fazendo o quê? Está empurrando para onde? Para o outro lado, ele está empurrando o núcleo pulposo. Então, tomar cuidado com os movimentos de flexão lateral, em especial porque a coluna vertebral, no seu segmento lombar, ela não tem grande mobilidade para esse movimento. E por último, nós teremos o quê? O movimento de rotação para um lado e rotação para o outro lado. Rotação para um lado e rotação para o outro lado. Chamei a atenção de vocês, eu vou destacar agora somente na região cervical, que a articulação intervertebral que melhor me permite esse movimento, qual é? É a articulação cervical a partir de C1, C2 ou atlas ou axis. Um outro ponto importante é que a região lombar ela é a que menos tem mobilidade para o movimento quê? De rotação para a direita ou para a esquerda. Seguida a região cervical, qual é a região que apresenta maior mobilidade para a rotação? A região torácica. Ah, Cláudio, mas você falou do gradil costal, mas vamos lembrar, o gradil costal restringe o movimento de flexo-extensão. Correto? Correto. E qual foi a importância que eu dei a vocês? O fortalecimento dos músculos da região do core, que são os músculos da região do cinturão abdominal. Por quê? A postura ereta implica na assimilação de cargas. Se eu estou com peso pesado em uma das mãos, o que vai acontecer? Meu corpo vai puxar para esse lado. E eu vou ter que trabalhar a musculatura para trazer o meu corpo para uma condição de equilíbrio. Se por hábito, só essa mão aqui suporta o peso, ou seja, somente uma das mãos está sempre suportando o peso, eu vou estar sempre trabalhando a musculatura do lado contrário. Com o passar do tempo, eu vou promover uma adaptação indesejada do fortalecimento dessa musculatura contralateral.
E o último ponto que eu chamei a atenção de vocês foi o quê? Em função do envelhecimento, a tendência pela ação da gravidade, a acentuação da cifose, o quê? A acentuação da cifose torácica, pela linha de ação gravitacional. Daí a necessidade do fortalecimento dos músculos extensores, né, lombares, cervicais e torácicos, ou seja, todos os extensores da coluna vertebral, para que eu possa manter a integridade estrutural da minha coluna vertebral. Galera, recapitulando, coluna vertebral é um segmento hiper importante, pois sua mobilidade está vinculada aos discos intervertebrais, tendo ainda as articulações interfacetárias assimilando parte da carga compressiva. 3. Ponto que deve ser sempre destacado por vocês. As cargas que vêm pelos membros superiores e membros inferiores estarão sempre vinculadas a quem? Estarão sempre vinculadas à coluna vertebral. Daí a necessidade da manutenção da integridade estrutural dessa coluna para melhor qualidade dos movimentos do dia a dia. Um abraço e até a nossa próxima aula.